Graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo missionária Ivoneide, sou discípula da Bispa Nezinha, Pastor Miguel, aqui do Brasil, da Avinópolis, Maranhão. E é com meu coração cheio de alegria que eu quero aqui compartilhar algo que Deus colocou no meu coração desde ontem ali, na oração com as colegas na igreja. E quando a irmã Maria José aqui falando, né, através da mensagem, e eu disse para ela que estava tudo ok, né, para que a gente pudesse estar compartilhando sim a palavra dessa tarde. E a palavra dessa tarde eu quero compartilhar com vocês a história de Ana, um pouco da história de Ana, né? Já no seu em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, nosso texto básico dessa tarde, 1 Samuel, e do versículo do 12 a 18, né? Aonde a palavra nos ensina e também nos coloca, né, esse momento tão especial de Ana na presença do Senhor. E eu creio que nessa tarde, aqui no Brasil é tarde, em alguns países já é à noite, eu creio que vocês vão compreender no final dessa mensagem quão importante é quando a nossa oração é sincera. Agora há pouco nós falamos de vozes, voz para cantar. E uma das nossas irmãs fala sobre, né, que Deus ele quer o que sai da nossa boca, do coração, né? E é isso mesmo. Deus ele conhece, ele tá, né, buscando o nosso coração, né? O que que nós estamos louvando para ele, o que que nós estamos falando para ele, o que que nós estamos clamando para ele. E assim foi a oração de Ana. No verso 12 a 18 de 1 Samuel, nos fala o seguinte: E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Horas, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estava ébria. Ali disse ela: por, por tanto tempo ficaria ébria. Afasta-te do teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, eu sou uma mulher de espírito pessooso. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não considere a tua serva como uma filha de Belial, pois a dá profunda da tua serva, pois da profissão da minha queixa, angústia, tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: vá em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição. E lhe fizeste, e ela disse: Que a tua serva encha de graça a tua vista. E assim a mulher tornou o seu caminho e comeu, e o saiu, e o seu semblante não estava triste. Eu queria comentar, dentro dessa essência dessa palavra, o que Ana nos traz dentro desse tema, dons espirituais e fruto do Espírito. Nós percebemos que, nós percebemos que Ana, ela nos traz várias situações. E eu poderia até dizer que o tema dessa pregação hoje é quando o coração gera um fruto antes de gerar o milagre. Porque eu trago isso como um tema, quando o coração gera fruto antes de gerar o milagre. Porque Ana estava ali em busca do seu milagre, que era ser mãe, né? E o nosso texto básico é 1 Samuel. Então, Ana, ela estava ali sofrendo, né? Diante daquela situação. Ela tinha uma profunda é, preocupação de não ter filho.
E a sua dor, ela era tão imensa que ela derramou a sua alma diante de Deus naquele momento. Mas o mais interessante que a palavra nos traz é que a paz chegou antes da resposta, né? Então Samuel ainda não havia nem nascido, mas Ana já saiu dali transformada, de que a busca do seu milagre, a busca do seu dom já geraria um milagre. A manifestação sobrenatural de Deus sobre a Ana já era uma resposta da sua oração, né? Mas Deus, ele deseja primeiro produzir em mim e em você o caráter da palavra. E foi isso que foi gerado em Ana. Se nós formos é, de, é, descorrer todos os versículos aqui, é, Ana, na palavra, ela faz nos lembrar que Deus gera nela um caráter de uma mulher, né, de fé. Então, quando nós oramos como Ana ora, em, em verdade a Deus, então essa oração, ela gera fruto do Espírito. Então, a oração de Ana revela o fruto de Espírito que gerou nela. Então, quando aquele homem chamado Eli acusou injustamente Ana, né, de estar embriagada, então Ana, ela responde com mansidão, não com agressividade a ele. Então, lá no verso 15, vou só relembrar a nós. Ana responde e disse: Não, não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesoroso, não bebi nenhum vinho, nem uma bebida forte. E ela está respondendo esse homem com mansidão. Então, os frutos de Ana são evidentes nesse momento. Ela demonstra um caráter, uma característica de que, mais do que a sinceridade dela com Deus, seria descrito como um fruto do Espírito Santo. Então, aquela atitude de Ana, ao responder aquele homem com mansidão, com domínio próprio, né, com aquela paz interior e a fé que ela tinha, que naquele momento a verdade dela, né, que naquele momento seria gerado nela, né, o fruto do Espírito Santo, né? Então aquela mansidão que quando ela reage de volta com aquele homem, né? O domínio próprio é o controle das suas emoções diante da acusação de Eli, não? Ela responde, né, mansa, com uma paz. Então, quando ela recebe o Espírito Santo, ela recebe tranquilidade, na certeza que naquele dia a resposta dela virá. Estava concretizada pelo poder do Espírito Santo. Então, Ana, ela traz uma fé que faz com que nós que estamos aqui continuar acreditando que na palavra recebida de Deus gera nossos milagres. Então, a Bíblia nos ensina, lá em Gálatas, né, que esses frutos, né, ele deve ser gerado em nós. Mas os frutos do Espírito é o amor, né, a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a bondade, é a fé, a mansidão, é o domínio próprio, assim como, né, a gente já foi ensinada vários dias, vários meses, quase todas as terças-feiras, aqui nesta live, que fala sobre esse assunto. Então, quando nós aplicamos o fruto do Espírito Santo em nós, verdadeiramente, esse fruto ele não parece quando está tudo bem. Então, assim, será se esse fruto ele só vai aparecer na minha vida quando eu estiver bem com Deus, quando eu estiver alinhada com Deus, quando eu estiver com intimidade com Deus? Não, claro que não. O fruto do Espírito também, ele pode aparecer e vai aparecer, né?
revelado quando a gente também está em tempos maus, quando a gente está no tempo de opressão, quando a gente está em tempo de angústia. Foi isso que aconteceu com Ana. Ana, naquele momento, ela estava com uma dor muito profunda diante de Deus, por não ser mãe, né? Mas o fruto do Espírito apareceu quando ela se reportou àquele homem, a Eli, né? Então, quando nós temos essa oração sincera, preparada, né? Diante de Deus, essa oração sincera, ela prepara terreno para que os dons de Deus, ele seja essa característica. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus. Então, diante desse episódio de Ana, Deus ele concede a Ana um filho. Ele dá a resposta, né? É assim que a palavra diz. Né? Aquele homem achava que ela estava embriagada, mas a embriaguez de Ana era o quê? Era o Espírito Santo. Era o mover do Espírito Santo sobre ela. Então, naquele momento, é, subentende que Samuel já teria os dons, né? Subentende que Ana já tinha ofertado seu próprio filho a Deus, e assim a palavra nos confirma. E Samuel já teria o quê? Um dos maiores profetas de Israel. Então, na oração de Ana, Ana espiritualmente já via, né, esse caminho, já ofertava esse caminho ao Senhor sobre o filho que ela teria, né, concebida pelo Espírito Santo. E ali Samuel, ele se tornou, né, um profeta, ele se tornou uma pessoa que tinha discernimento espiritual, ele se tornou uma pessoa que tinha direção divina para as nações. Samuel, ele tinha uma unção para ungir, para ser ungido rei. Então, porque ele foi preparado, ele foi pedido, ele foi clamado, ele foi uma resposta de oração. Uma oração de fé, uma oração de domínio, uma oração de mansidão, uma oração de alegria, sabe? Aonde Deus ali estava presente. Ali onde Deus estava presente. Eu costumo dizer que esse texto, ele nos traz uma lição clara para a nossa vida. Quando antes, né, de Deus liberar dons através de Samuel, ele trabalhou o coração de Ana. Ana ofertou seu coração a Deus. E é assim que nessa tarde eu convido você, mãe, mulher, esposa, que nós saiamos daqui diferente, com o nosso semblante diferente, diz a palavra. Que a Ana saiu daquele lugar com semblante diferente, sem tristeza. Ela saiu alegre, porque ela tinha certeza do que Deus tinha falado e feito nela, concebido a ela, né? Então, os dons que está lá em 1 Coríntios, a gente vamos só relembrar um pouco, né, as citações bíblicas. Os dons, eles são as capacitações dadas por Deus para servir o reino de Deus. Então, nós somos capacitadas para servir. E Ana, ali diante do altar de Deus, ela estava sendo capacitada para servir a Deus através da sua oferta, do seu próprio filho, ao próprio Deus. Mas os frutos revela que o caráter de Cristo na vida do crente é diferente. Então, Ana ali, além de ser capacitada para fazer a obra de Deus, ela ali também revelava fruto do caráter de Jesus. Quando ela tem uma resposta acessiva, né, de espírito àquele homem. Então, os frutos sustentam os dons. Então, naquele momento, aqueles frutos de mansidão, de fé,
de tranquilidade de Ana sustentou o dom de Ana. Então nós trazemos para a nossa realidade. Agora, uma pessoa que pode possuir dons ainda assim falha no caráter. Porque nós somos quem, gente? Nós somos pessoas que pecam. Nós somos pecadoras, né? Não é essa pecadora que nós não podemos ter salvação, são os nossos atos falhos diante de Deus todos os dias. Por isso, todos os dias nós precisamos agradecer ao Senhor pela tua misericórdia. Precisamos agradecer ao Senhor pelo o que Ele faz de benefício a nosso respeito. Está escrito lá em Salmo 116:12, que nós temos que ser grata ao Senhor por esses benefícios que Ele nos dá todos os dias. Por isso a Bíblia ela nos mostra que o amor, ele é o superior, ele é a manifestação espiritual de Deus nas nossas vidas. Ora, a palavra do Senhor diz que nós temos que amar uns aos outros como nós nos amamos. Não é isso? E a palavra, ela nos ensina o maior manifesto de todos os tempos, que foi o amor de Cristo por mim e por você. O amor de Cristo, do sacrifício da cruz, né? E a palavra que está escrito também em 1 Coríntios, que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, nada serei. Nada, nós seremos. Se nós não tiver o amor genuíno de Deus, se nós não tiver esse amor incondicional de Deus. Então, Ana, nessa tarde, aqui no Brasil, nos ensina que devemos, que na dor a gente pode produzir dependência de Deus. Ela nos ensina isso. Na minha dor, eu consigo produzir dependência a Deus. Ana diz que a dependência também produz uma paz. Ana diz que a paz produz fé. E a fé preparou o caminho para o propósito de Deus. Então, Ana, ela traz isso com muita verdade, com muita clareza na sua palavra, né? Ela nos ensina isso, que ser dependente de Deus, a gente constrói paz. Ser dependente de Deus, nós construímos fé. Quando nós construímos essa fé, é o momento que Deus está preparando um caminho e o propósito dele nas nossas vidas. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Eu achei tão lindo quando ontem nós oramos e clamando pelos nossos filhos, e clamando pela nossa cidade, clamando pela nossa nação, e nós declarava ali naquela igreja, naquele templo, esse horário de 18 horas, dizendo, Senhor, não deixa que nós saiamos daqui com semblante diferente, com semblante de tristeza, de angústia, de dor, mas nos permita que nós saímos daqui dessa live com semblante de paz, de tranquilidade, de alegria, de fé, de renovação de aliança. Essa é a palavra. É isso que Deus quer que nós recebemos nessa tarde. Então, Samuel, naquele momento, é fruto do Espírito Santo, é fruto de uma mulher cheia de fé. Ei, mulher, o seu filho que Deus te concebeu, ele é fruto de uma oração, é um fruto de um relacionamento de amor, é um fruto de desejo, porque a palavra do Senhor diz que os nossos filhos é herança de Deus, é a herança que Deus nos deu. E é para isso que Deus ele nos chama nessa tarde,
para que nós oramos pelos nossos filhos, profetizamos pela vida dos nossos filhos, profetizamos sobre a nossa casa, sobre aquilo que nós temos e aquilo que nós sonhamos e possamos entregar verdadeiramente aquilo que somos na mão de Deus. Então, quando Deus respondeu à oração de Ana, era dando um filho para ela. Então, quando Deus responde a sua oração, mulher, é dando a resposta daquilo que você precisa e daquilo que você pede a Ele, referente àquilo que você deseja ao seu milagre. Então, Deus está lhe dando a sua resposta. Então, receba que Deus, nessa tarde, Ele pode fazer milagre na tua casa. Ele pode conceder o seu milagre na tua família. Ele pode conceber um milagre para o teu filho. Ele pode conceber um milagre para o teu esposo. Então é isso que nos mostra que a oração cheia do Espírito Santo pode impactar essa geração. Então, mulher, você é mãe. Quando você orar, dobrar o seu joelho, orar cheia do Espírito Santo, teu filho que está lá no teu quarto do outro lado, ele vai perceber o impacto que você faz na vida dele, através do Espírito Santo. O impacto que você pode fazer na tua família. O impacto que você pode fazer orando com propósito, orando com a palavra, orando para que Deus possa revelar e conceder e realizar o plano dele na sua vida. Então, uma vida marcada pelo fruto do Espírito Santo, irmãs, torna um canal para os dons espirituais ser revelado, né? Ser capacitado, ser movido. Nós estamos nos preparando para isso. Então, Deus usa pessoas aquebrantadas. Deus realiza o seu propósito. Quando Ele vê em você uma pessoa de oração. Quando Ele vê em você uma mãe com o coração aquebrantado. Uma mãe pedindo socorro. Uma esposa orando pelo seu casamento. Então, irmã, que nessa tarde nós possamos deixar Ana, o exemplo de Ana, nos conceder, nos dar exemplo, chorar, sair em paz dessa live. Que o milagre que ainda não foi realizado na sua vida, que não chegou na sua casa, que não chegou na sua tenda, mas Deus já vai transformar através da sua oração. Oração é espírito em verdade. Sabe? A oração aonde você sente a presença do Senhor, que não é a dimensão da tua palavra, que não são palavras bonitas, não são palavras trabalhadas, mas são palavras ditas, saída do seu íntimo, do seu coração. Então, que nessa tarde, que os dons espirituais sejam manifestados e o poder do Espírito Santo seja concedido de se estabelecer na tua casa. Que os frutos do Espírito Santo seja manifestado e o caráter de Cristo seja em nós. Então, Ana, ela nos mostra que o fruto, antes de ser concebido, gera uma bênção em nós, porque a vida é um fruto. A vida é um fruto. Eu lembro que quando eu recebi o chamado, porque eu creio que foi um chamado, quando eu recebi o propósito de Deus de estar nessa live, eu vivo declarando que eu sou fruto do Espírito Santo. Eu declaro que a minha família é fruto do Espírito Santo. E eu declaro, mulher, que a tua vida, o teu lar, é fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos confiar em Deus. Nós devemos olhar para os céus e confiar que o teu socorro vem do Senhor Jesus.
Confiar que Deus, ele vai cumprir a missão aqui na terra. Ele vai produzir um Samuel no seu filho. Ele vai produzir pessoa generosa. Vai usar os nossos filhos como instrumento da obra de Deus. E temos que profetizar isso. Se nós lermos essa mensagem de 1 Samuel, a partir do 12, e assim sucessivamente, vai dizer, você vai chegar lá no versículo, no capítulo 2, sobre a oração de Ana. O que ela diz na sua oração. Então, concluindo essa mensagem de hoje, você que está me ouvindo, aonde quer que você esteja agora, não sei qual é a forma de como você vai me ouvir, se é sozinho, se é com a sua família, eu te chamo para um caminho de oração. Eu te chamo para você subir ao monte e orar com sinceridade a Deus. Eu te convido para que você se entregue ao Senhor. Confesse ao Senhor de todo o teu coração. Confirme com sua própria boca que o Senhor é teu Salvador. Não há um único. Não há um outro. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te sustentar. Ele é o único que pode cuidar de você. Ele é o único que pode curar. O único que pode transformar a sua dor em milagre. Ele é o único que pode transformar a sua opressão um momento de paz. Ele é o único que pode conceder os teus sonhos em sucesso, em prosperidade. Ele é o único. Não sou eu. É a palavra que diz. É essa palavra. Essa palavra que está escrita. O que Deus é. E o que Deus continua sendo. E Ele é Deus e vai continuar sendo esse Deus. Se Ele fazer o seu milagre, se Ele realizar o seu milagre, Ele é Deus. Se Ele não conceber o seu milagre, Ele vai continuar sendo esse mesmo Deus. E você vai continuar sendo filho, filha, dentro da proposta de Deus. E eu quero aqui convidar você, aonde você estiver, fechar os seus olhos, colocar a sua mão no seu coração ou no local aonde você quer que Deus faça o milagre. Eu quero orar por você. Senhor, nesse momento, Pai, eu te peço, Espírito Santo, que mostre cada uma das pessoas que vão ouvir a minha voz. Que o Senhor possa mostrar o propósito, o seu plano a cada um deles. Que eles possam, através da tua palavra, Senhor, lhe pressionar, Senhor, como Ana fez. Colocar diante de ti, Senhor, o seu coração. Colocar diante, Senhor, de ti, Senhor, as tuas angústias. Colocar diante de ti, Senhor, as suas dores. Porque só o Senhor é o autor do milagre. Senhor, eu peço, Senhor, que você vá de encontro todas as pessoas nesse momento que estão cansados, que estão angustiados, Senhor. Que possam orar te buscando em espírito, em verdade. É o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós nos prostramos diante de ti e nos ofertamos com nosso coração aquebrantado. Senhor, que nós possamos continuar te adorando, que nós possamos continuar com nosso coração puro, enquanto você está realizando o nosso milagre.
Senhor, eu te peço que você faça, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua força divina, pelo teu amor, nos dê a nossa resposta. Nos consagra, Senhor, nessa tarde, porque nós profetizamos e entregamos tudo que somos, tudo que temos a Ti. Abençoe, Senhor, a nossa casa. Guarde, Senhor, os nossos filhos. Guarde, Senhor, os vossos casamentos, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria. Nos dando, Senhor, domínio próprio, mansidão, Senhor. Traz a nós a tua paz, Senhor. Traz, Senhor Jesus, a nossa aliança contigo, renovando a tua fé. Ó Senhor, renova em nós a pessoa que somos. Renova em nós novas criaturas. Capacita em nós, Senhor, dando a nós, Senhor, o poder do Espírito Santo. Dando a nós, Senhor, alegria. Dando a nós, Senhor, ousadia de andar, falar, de pronunciar e de levar a tua grande e agradável palavra. Em nome do Senhor Jesus. Aqui, Senhor, eu agradeço hoje e sempre, em nome do Senhor.